Fala galera, professor Márcio aqui mais uma vez, trazendo para vocês mais soluções. Agora trazendo as soluções de racionalização de denominadores. Espero que vocês tenham acompanhado esse tutorial aqui, esses três casos, mostrando para vocês como se faz a racionalização desses três tipos de denominadores. Eles são os mais comuns. Aqui um produto notável simples, vocês viram isso no ano passado. Eu vou trabalhar especificamente com a resolução dos problemas. Do jeito que eu vou fazer um aqui, vocês fazem todos os outros. Por exemplo, aqui eu vou começar aqui por esse item C. Do jeito que eu resolvi o item C, vocês resolvam o A e o B. Então, observa que você conhece que terá que fazer uma racionalização todas as vezes que você tiver a raiz no denominador de uma fração. Quando isso acontecer, tenha certeza que você terá que fazer uma racionalização para eliminar essa raiz, tirar esse radical do denominador. Como é que você faz isso? Nesse primeiro caso aqui, ó, você vai multiplicar tanto o denominador como o numerador pela raiz de 2, que é o termo que você quer racionalizar. Então, o que é que você faz? Você escreve aqui, ó, 7 sobre a raiz de 2, e você vai multiplicar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima pela raiz de 2. Ok? Agora você tem que lembrar, claro, aqui você tem 7 vezes raiz de 2, isso dá 7 raiz de 2. Cuidado para não multiplicar o número que está fora pelo número que está dentro, você não pode fazer isso. E no denominador você tem raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso é a mesma coisa que A vezes A, vocês lembram? A vezes A é A ao quadrado, então isso aqui nada mais é do que raiz de 2 ao quadrado. Então, o que é que vai sobrar? Vai sobrar 7 raiz de 2 sobre, aqui você vai simplificar o radical com o expoente. O que sobra é só o radicando, que nesse nosso caso é o 2. Beleza? Todos os outros é da mesma forma. Até esse aqui, ó, a letra D. Você observa que você tem raiz de 3 e raiz de 2. Mas o importante é eliminar o radical do denominador. O radical que está no numerador não prejudica em nada. Então, você vai multiplicar tanto a parte de baixo, raiz de 2, quanto a parte de cima, raiz de 3, pelo denominador, que é raiz de 2. Então, raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui. Aí faz do mesmo jeito que fizemos no exercício anterior, certo? Continuando aqui, temos o segundo caso. O segundo caso é quando você tem expoentes. Você tem a raiz no denominador, mas você também tem expoentes, certo? Então, eu vou fazer a C novamente. Observa que você tem aqui, ó, raiz quinta. Você tem raiz quinta de A, certo? Então, você vai ter que multiplicar essa raiz quinta de A por um outro radical que deixe esse A elevado à primeira. Lembra que se não tem expoente é porque vale 1, né? Se não tem expoente é porque vale 1. Para que ele fique com raiz de 5. Então, ó, isso vai ficar assim, ó, 8 sobre raiz quinta de A vezes. Aí você vai ter que fazer assim, ó, raiz quinta de A, só que elevado à quarta. Aqui e aqui. Por que tem que ser raiz quinta de A elevada à quarta? Observa como vai ficar. 8 vezes raiz quinta de A elevada à quarta vai dar 8 raiz quinta de A quarta dividido. Aqui embaixo
o que é que você vai ter? Observa que os índices são iguais. Então você faz exatamente o que você fez na aula anterior. Na resolução anterior, eu ensinei a vocês como multiplicar isso aqui. Você vai repetir o radical, raiz quinta, e vai fazer a primeira vezes a quarta. Isso vai dar a quinta, porque você soma os expoentes. Não é verdade? Aqui não tem expoente, vale 1. Aqui tem expoente 4. 1 mais 4, 5. Por que você fez isso? Porque agora você pode simplificar o radical com o expoente. Então você eliminou o radical do denominador. Ficou o quê? No numerador você ficou com 8 raiz quinta de a quarta. E no denominador você ficou com a. Tá aí nossa solução. Beleza? Vou fazer também aqui a letra D. Você tem 3 sobre... É difícil de conhecer esse número. Muito difícil de conhecer esse número. Raiz oitava, será? Vou ser bem realista. Eu não estou conhecendo esse número, não. Um pouco inelegível. Bom, eu vou levar em consideração, e vou colocar aqui, vocês coloquem aí também, que seja um 8. Certo? Raiz oitava. Então vamos levar em consideração que seja raiz oitava. Aqui você tem 2 a terceira. Então você vai multiplicar isso aqui. Vocês já sabem por quanto vai ser? Aqui é 8, aqui é 3. De 3 para 8, falta quanto? 5, não é verdade? Então você vai multiplicar por raiz oitava de 2 a quinta. Embaixo e em cima. Raiz oitava de 2 a quinta. Porque 5 mais 3 é 8. Então em cima você vai ficar... Em cima você vai ficar com 3 raiz oitava de 2 a quinta dividido para, no denominador, você vai ficar com raiz oitava de 2 a oitava. Porque você somou 3 mais 5. Beleza? Agora você simplifica expoente e radical. O que vai sobrar nada mais é do que 3 raiz oitava de 2 a sexta. Opa, a quinta, né? Me atrapalhei. Dois a quinta sobre 2. Tá aí nossa solução. Ok. E para finalizar nós temos o terceiro caso. Que no terceiro caso ele colocou até aqui, ó, um exercício já feito. Observe o que foi que aconteceu aqui. Olhem. Você tem o seguinte. Você tem 7 sobre raiz oitava, perdão, 7 sobre raiz de 8 menos raiz de 2. Aí ele fez o seguinte, o 8 ele transformou em potência, certo? Ficou raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 2. Só que raiz de 2 ao quadrado eu posso simplificar, não é? Eu posso simplificar. E tem um erro aqui. Não, tá certo, tá certo. Não, teve um erro aqui, ó. Aqui era um 3. Certo? Era 2 elevado à terceira, porque o 8 é 2 elevado à terceira. 2 ao quadrado é 4. 2 elevado à terceira. Aí sim ele poderia fazer essa simplificação aqui, ó. Ele pegou 2 à terceira e transformou em raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Certo? Raiz de 2 ao quadrado, agora sim, raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 4, é 2. Aí o 2 está aqui. E esse aqui não tem raiz, ele permanece, está aqui.
menos raiz de 2. Agora tá ok. 2 raiz de 2 menos raiz de 2, você tem termos semelhantes. Aqui não é 1, então fica 2 menos 1. 2 menos 1 é 1 raiz de 2. Então fica 7 sobre 1 raiz de 2. E daqui para frente você faz a solução do jeito que a gente fez aqui. Certo? Multiplica embaixo e em cima por raiz de 2. Ok? Vamos fazer isso compassadamente. Aqui você tem... Quando chegar nesse caso aqui, eu explico para vocês. Se tiver alguma desse tipo, eu farei com vocês. Aqui a gente tem um caso que é bem interessante. Ó. Você vai fazer isso aqui através de um produto notável. Observa que você tem raiz de 5 e raiz de 3. Você tem duas raízes no denominador. Então, como é que você vai fazer? Você vai multiplicar esse termo aqui por ele mesmo, só que com um sinal trocado. Então, ó, você vai escrever o 3. Você vai escrever do mesmo jeito que está. Raiz de 5 mais raiz de 3. Só que você vai multiplicar agora por 1. Opa, por 1 não. Calma aí. Perdão aqui, galera. Você vai multiplicar por, tanto no denominador como no numerador, por raiz de 5. Só que agora, menos. Eu vou colocar esse menos até com um sinal, com uma cor diferente, para vocês entenderem o que foi que mudou. Só mudou isso. Raiz de 3. E aqui em cima também. Raiz de 5 menos raiz de 3. Entenderam? Quando você tiver dois termos no denominador, você vai multiplicar ele por ele mesmo, só que com um sinal trocado. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Ó. Em cima fica 3 vezes isso aqui. Você multiplica se você quiser, eu vou deixar 3 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 3. E no denominador, como você tem mais e menos, isso é um produto da soma pela diferença. Então você multiplica o primeiro pelo primeiro. Raiz de 5 vezes raiz de 5 são iguais, né? Isso vai dar raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado. Mais daqui com menos daqui dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso vai dar raiz de 3 ao quadrado. Olhem. É importante que vocês vão notando que quando você multiplica raiz de 5 vezes raiz de 5, é raiz de 5 ao quadrado. E sempre você vai fazer o cancelamento do radical com o expoente. Tanto aqui quanto aqui. Então, quando você multiplicar raízes iguais, o resultado vai ser sempre o termo que está dentro da raiz. A raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. A raiz de 3 vezes raiz de 3. Você está multiplicando termos iguais. Quando você multiplicar termos iguais, certo? Aqui, ó, você tem raiz de 5 vezes raiz de 5. A resposta é 5. A raiz de 3 vezes raiz de 3. A resposta é 3, porque você está multiplicando termos iguais. Quando isso acontecer, a resposta é sempre o valor que está dentro da raiz. Então você fica com 3, que multiplica a raiz de 5, menos raiz de 3, dividido para 5 menos 3. Isso vai nos dar 3, que multiplica a raiz de 5, menos raiz de 3, sobre 2. 5 menos 3, 5 menos 3, 2. Beleza? Então, esse que eu fiz é igual ao F. Vou fazer o igual ao F, igual ao C, né, também. Vou fazer o D, porque ele é igual ao E, só muda os valores. E vocês fazem aí o restante. Beleza? Então, observa, tem dois termos no denominador. Você vai reescrever aqui, ó, 3 sobre 2 mais raiz de 3
o que você vai fazer? Você vai multiplicar por ele mesmo. Eu vou botar o parênteses, certo? Então, você vai multiplicar por 2, menos, né? Porque aqui é mais. É sempre o sinal oposto. Raiz de 3 embaixo e em cima. O mesmo, sempre embaixo e em cima. Raiz de 3. Ok. Continuando aqui, vamos ter o seguinte, ó, 3 que multiplica 2 menos raiz de 3 dividido para... Aqui você vai fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, ó. O primeiro vezes o primeiro, 2 vezes 2, 4, mais por menos é menos, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3, fazendo direto, né? Lembra que eu expliquei isso para vocês. Eu já falei uma vez, estou repetindo novamente. Sempre assista o vídeo mais de uma vez para você entender bem o que eu estou falando. Então isso aqui vai dar 3 que multiplica 2 menos raiz de 3. Por que eu não vou escrever o denominador? Ora, quanto é 4 menos 3? Não é 1? Não é verdade? Aqui no denominador você tem 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. Aí você vai escrever 1 aqui embaixo. Para quê? Se a divisão do numerador por 1 dá o próprio numerador. Isso termina ali, né? Beleza? Assistam mais de uma vez, galera. Assistam mais de uma vez, com paciência. Tentem entender bem o que eu estou falando. Veja a explicação que tem aqui. Essas explicações que eu coloco sempre são importantes. Para vocês, um abraço e até a próxima solução.